Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje nós vamos continuar aqui com a nossa programação da semana, né? Trazendo aqui debates, conversas e bate-papos, polêmicas, algo necessário aí para a gente avançar na luta e também, né, intervir na nossa conjuntura nacional. E nesse horário, na verdade, né? Porque já tivemos aqui duas lives aqui no Mesa de Debates no dia de hoje. Nós do Mesa de Debates vamos novamente conversar aqui, trazer a opinião de mais um especialista, né, do assunto, né, sobre o debate que muitos fazem, né? Afinal, Bolsonaro pode ou não pode ser preso? Então, né, eu para responder essa pergunta e debater sobre isso, eu trouxe aqui o Luiz Sérgio Rocha. Então, sem muita demora, tudo bem, Luiz? Antes da gente começar, por favor, né, fale um pouquinho aí de você. Olá, Guilherme. Primeiro, eu queria agradecer muito aqui ao Mesa de Debate pelo convite. Normalmente eu só escuto as pessoas, dificilmente eu falo, porque geralmente eu sou entrevistador, né? Estou muito contente, muito honrado de ter sido convidado. Eu sou advogado no Rio de Janeiro, estou fazendo doutorado agora no PPGSD da UF, que é o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito. Eu fiz mestrado na mesma instituição. O tema, por enquanto, do doutorado, enquanto não muda, né? Ou seja, o título da dissertação é exatamente a judicialização de tudo, a judicialização da vida, que é uma conversa justamente com aquele livro do Luiz Roberto Barroso, que é professor, né, da UERJ e é ministro do STF, a judicialização da vida e papel do Supremo, né? E não só com esse livro dele, naturalmente, mas de certa forma, já partindo para responder essa pergunta, Bolsonaro pode ou não ser preso? É uma pergunta sinistra. Eu vou falar para você sinceramente que sim, porque a partir do momento em que nós tivermos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que por enquanto é Alexandre de Moraes, recebendo alguma denúncia contra ele, e que ele compreenda que existe materialidade e autoria, né? A gente está falando de prisão por algum fato típico, antijurídico e culpável, como diria Damásio Evangelista de Jesus, né? E esses fatos que são puníveis com prisão, que a gente estaria falando provavelmente de uma prisão preventiva, uma prisão cautelar de qualquer natureza, porque a gente teria que ter ainda um processo todo para ele poder ser preso. Então, considerando essa hipótese da prisão cautelar, acho que seria um caso parecido com o que está acontecendo com o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Agora, você me perguntar como, realmente eu não vislumbro isso no momento atual, como isso poderia ser feito. Com certeza, devem ter colegas de profissão meu, tanto no Ministério Público, né, ou seja, na Procuradoria da República, quanto em muitos escritórios que podem querer exercer a função de substitutos ou assistentes de acusação, ou fazendo notícias crime, né, a Polícia Federal ou a própria Procuradoria-Geral da República, para tentar responsabilizar. A gente sabe que, por exemplo, relativo a gente teve, só como parêntese, a gente teve dois eventos, né? Um no dia 12 de dezembro e o mais grave, que ficou mais emblemático até na imprensa internacional, que foi o nosso 8 de janeiro, que foi, dizem, a versão brasiliense do que aconteceu em Washington no dia 6 de janeiro de 2021. E nesse quadro, retomando, então, a gente teve muita gente presa, parece que no primeiro momento chegaram a ser 1.400 pessoas que foram apreendidas, não sei se chegaram a pernoitar ou se só foram levadas para as delegacias ou para onde quer que seja, depois foram liberadas. E sabe-se também, ou pelo menos o último dado que eu tinha visto, que foi de uns. Eu até ia consultar hoje, mas não teve como. Mas eu lembro que tem uns 10 dias, dia 14 de fevereiro,
já tinham 835 pessoas sido denunciadas. A maior parte eram 645 pessoas que estavam como incitadores, ou seja, eles estavam naqueles dois tipos penais que são mais brandos, que são o 288 e o 286 do Código Penal. O 286 é a incitação e o 288 é a incitação, agora eu não lembro de cabeça o que são. E os outros, um é no servidor público, que é o Anderson, e os outros, sei lá, não me lembro exatamente o número, são, era só fazer a conta, né? Mas os outros 189, sei lá, são os que estariam sendo responsabilizados pelos crimes de dano, destruição de objeto artístico, né? Destruição de dano ao bem público, porque foram destruídas aquelas obras daquele patrimônio todo lá de Brasília, como o STF, sem contar esses outros atos de vandalismo, né? Enfim, então, como a gente está tendo uma abertura desse escopo muito grande, eu francamente acho que hoje em dia não é impossível que o Bolsonaro seja, não que seja talvez preso, a ser materializada a prisão, mas que seja expedida uma ordem de prisão, mandado de prisão contra a pessoa dele. Antes de ir para uma pergunta jurídica, né, eu queria fazer uma pergunta mais política, né? Eu particularmente, né, muito, né, por conta da pandemia, acho que, né, é preciso fazer algo contra o Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado como que a gente para não fortalecer agentes hoje que estão fortes, por exemplo, como o STF, principalmente da figura do Alexandre de Moraes, da qual eu particularmente acho que ele não é um cara que estaria do nosso lado, muito pelo contrário, porque quando ele era secretário do Geraldo Alckmin, ele, né, perseguia a luta de estudantes, né, seguntaristas, né, com luta que eu pude presenciar. Eu queria saber de você como, é, punir o Bolsonaro sem fortalecer esses agentes aí como o Alexandre de Moraes. Olha, em primeiro lugar, eu acredito que esse evento que aconteceu no dia 8 de janeiro acabou tendo como efeito colateral um fortalecimento político ainda maior do poder judiciário, que, na minha forma de ver, em muitos aspectos, isso já foi falado por mais de um ministro, né? Mas principalmente mais abertamente foi uma vez falado pelo Zé Antônio Dias Toffoli, o poder judiciário ele vem funcionando também, ou se entendendo também como uma ressurreição do poder moderador. O poder moderador, como vocês sabem, ele não é uma invenção genuinamente nacional. Na verdade, ele é um desenvolvimento que teve como prócer o Benjamin Constant de Rebecca, que foi, quem gosta muito dele, inclusive, é o professor Wellington Trota, que quem manda um grande abraço, já conversou muito sobre isso comigo. Inclusive, foi quem me indicou para vir aqui. Então, agradeço duas vezes a ele. Mas ele mesmo que me lembrou disso, que apesar de ser nascido em Genebra, né, naturalmente genebrino, ele fez a carreira dele político-jurídica na França. Inclusive, eu vou estudar mais sobre isso. Mas, de qualquer maneira, sobre a obra dele, que aí eu tive um pouco mais de contato aqui com a biografia, o que a gente percebe é que ele tinha uma ideia da constituição de um poder neutro que seria uma forma, na cabeça dele, não política, de você manter uma manutenção de, de uma ideia de unidade de proposta de Estado, que não seria comida, vamos dizer assim, pelas suas funções típicas estatais. Funções típicas estatais que ele percebia, né? Ele percebia a função administrativa, dividida nas obras, dividida no policiamento, né? Dividida na assistência,
ele enxergava a função legislativa e ele também enxergava, naturalmente, a função jurisdicional. Também é importante a gente lembrar que o Poder Judiciário de hoje ele é muito diferente, né, do que ele era em qualquer pensador dos séculos XVIII e XIX. Mas a gente falando do Benjamin Constant, que é mais antigo, então a gente tem um Poder Judiciário hoje que ele tem atribuições muito mais amplas. Então, por isso que é possível que esse Poder Judiciário de hoje brasileiro, funcionando aí sob a égide dessa Constituição, ele se compreenda como, além de um judiciário, um poder moderador, funcionando dessa forma como um poder que funciona articulando essas forças dentro da sociedade e colocando isso no exercício dos demais poderes, né, que seria ele mesmo. Ou seja, seria quase uma dupla função. Como disse o Barroso também, isso daria porque o judiciário seria o defensor ou a reserva iluminista, ou defensor dos princípios iluministas dentro da estrutura dos três poderes brasileiros, e por isso ele tinha esse papel, às vezes, de ser contra-majoritário e, às vezes, de escutar até o povo, né? Então, dentro desse quadro todo, a gente tem, depois do 8 de janeiro, em que tudo foi judicializado e rapidamente judicializado, se teve um fortalecimento muito grande do Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro, que a gente tem que entender que ele tem, basicamente, uma estrutura tripartite, né? Tem muita gente estudando eles, mas por quê? Porque a gente tem o primeiro grau, que ele é controlado, tem um ingresso completamente controlado pelo próprio Poder Judiciário, que são os juízes de primeiro grau que ingressam através de concurso público. O segundo grau, que você já começa a ter a participação da ordem e a participação do Ministério Público na indicação de magistrados para o segundo grau. E os magistrados dos graus superiores, que são ministros, os magistrados do segundo grau, que no Brasil, todo mundo sabe, são desembargadores, né? E os ministros são exclusivamente por indicação, que os desembargadores ainda têm muitos que são promovidos por antiguidade, né? Tem promoção por antiguidade, por mérito, e o ingresso pelo quinto, né? Então, esses que são, além das promoções, a gente já começa a ter isso, enquanto as indicações, e nos graus superiores aí a gente tem exclusividade das indicações. Então, dentro disso, a gente acaba tendo diferenças dentro do Poder Judiciário que são sensíveis no posicionamento e na forma como eles enxergam essa função que eles têm que ter dentro do Judiciário. Nas partes que são mais oriundas do concurso público, e que são as que têm a maior formação, vamos dizer assim, direcionada para o judiciário em si, que fazem o grosso, né, porque são os que trabalham no primeiro grau, a gente tem o neoconstitucionalismo, que é muito enfrentado aqui no Brasil pelo Lênio Luiz Streck, né? E ele, que por sinal foi promotor de justiça, promotor de justiça, mas vamos dizer assim, da reserva, como se ele fosse militar, né, da reserva remunerada, ele critica o neoconstitucionalismo, que ele chama de pós-constitucionalismo, porque ela confere algumas liberdades. Isso é um sintoma verdadeiro que a gente tem patente na minha forma de ver, quando o STJ ele se manifestou no sentido de afastar a incidência do artigo 489 do CPC novo, né, CPC de 2015, e entendeu que aquela disposição do CPC com respeito à necessidade de abordar o que tinha sido colocado pelas partes não era absoluta daquele jeito, tanto quanto também eles se posicionam no sentido de que o prazo não era absoluto, não era um prazo preclusivo como funciona para as partes, né? Mas, enfim, isso é um tecnicismo muito grande. Voltando, então, para o aspecto mais político, que tinha sido até o seu intuito inicial, eu concordo com você plenamente no sentido de que isso fortalece indiscutivelmente o Poder Judiciário. Está fortalecendo, nesse momento, o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator, né, desse processo, mas já aconteceu em outros momentos da República, como, por exemplo, naquele processo, naquele mandado de segurança, se não me engano,
que tinha sido ajuizada contra aquele ato típico da Dilma Rousseff de nomear, da então presidente Dilma Rousseff, de nomear o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil. Todo mundo deve se lembrar que aí vazou aquela conversa fora do horário, né? Ou seja, já não era mais possível que o Sérgio Moro estivesse fazendo aquela gravação e já não seria possível de qualquer jeito, porque ele não tinha como estar grampeando o telefone da presidente da República, porque ele não tinha, sendo juiz de primeiro grau, competência ou jurisdição para poder fazer esse tipo de procedimento, que ele não tinha como autorizar isso contra a presidente da República, porque isso compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, e isso é determinação constitucional. Mas, voltando para a parte política e saindo do tecnicismo, isso só quer dizer que realmente esse predomínio acaba circulando de acordo com o ministro que receba essas atribuições de fazer o julgamento disso. Cachorrada aqui, enfim, não se controla, né? Certo, Luiz, eu, né, estive nas manifestações pós 8 de janeiro, que ocorreram no dia 9, numa segunda-feira, né? O ocorrido aí foi num domingo, e eu vi que tinha bastante expressão popular e tal, né? E a gente gravou uma matéria, né? Eu aqui em São José e o meu amigo Willis em São Paulo, foi a matéria que deu mais visualizações para o canal. Aí eu fico pensando, será que essa judicialização dessa questão do 8 de janeiro é para tirar o protagonismo aí da população na rua, o protagonismo aí das pessoas lutarem aí contra a extrema direita? Com certeza, e também, não é porque não é só isso, mas com certeza essa novelização causada por essas sucessivas ondas de denúncias e mais denúncias sendo oferecidas, né, pelo Ministério Público. Oferecimento da denúncia é quando o Ministério Público ele ajuiza uma demanda contra alguém, enfim. Enfim, e essa sucessão de atos processuais tornam uma novela isso, que aí tem as manifestações dos advogados, as manifestações dos procuradores, as manifestações do Alexandre de Moraes, aí eventualmente acontece como aconteceu anteontem, se não me engano, ou na sexta-feira depois do Carnaval, que teve o Alexandre de Moraes cancelou as visitas que estavam sendo determinadas, porque ele disse que se avocou dizendo que só quem tinha competência para falar isso era ele, ou seja, isso tira completamente o protagonismo popular. As pessoas, aliás, isso criminaliza o protagonismo popular porque isso está criminalizando aquelas pessoas que eram bastante gente, que foram para aqueles atos que, assim, eu até confesso o seguinte, eu acredito que, como eu gosto muito de proteger o patrimônio histórico, eu acho monstruoso que eles destruíssem Brasília, né? Eu, pessoalmente, acredito que talvez Brasília não tenha sido um dos maiores acertos da história da República e tenha sido um, talvez tenha sido um equívoco do Juscelino Kubitschek muito grave, mas foi um projeto que ele foi implantado, tirou-se a capital do Rio de Janeiro e virou-se isso que o Brasil é até hoje, se é que isso deu certo, né? Mas, retomando, o que acontece, na minha forma de ver, é que não é só essa novelização. Essa novelização ela é para desmobilizar a população, tirar o protagonismo, o que funciona de duas maneiras. Além disso, você dá uma ênfase muito maior ao
ao processo judicial do que ao processo político em si. A desmobilização significa que não apenas você tira a população da participação, como inclusive você sequestra esse desejo, porque se você for ver bem, o desejo de mudança ele é universal, ele é a direita e a esquerda. Naturalmente, que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi um movimento de exaltados, de pessoas que estavam sendo. A gente sabe disso, existia um processo de radicalização por parte de um número substancial de movimentos e que eu acredito que perdeu o controle em alguns momentos e que por isso acabou acontecendo esse prejuízo grave, que eu acredito, ao patrimônio histórico nacional e a todos nós brasileiros, porque Brasília é uma cidade muito bonita. Eu já visitei muitas vezes a trabalho, já fui algumas vezes à STF. Eu recomendo a quem puder, visitem Brasília, é uma cidade muito agradável e bonita mesmo, mas, retomando, não só também, acredito que existe uma outra coisa fundamental, que é o seguinte, existe, que eu acho que talvez não seja isso que você gostaria de abordar agora, mas existe um aspecto relativo ao processo político e à inserção do Brasil no contexto geopolítico mais amplo. A gente tem que ver que esse protagonismo tão grande do Poder Judiciário, ele também se dá em todo momento que a gente teve do processo de reeleição do Lula, porque o Lula, até não muito tempo atrás, ele ainda estava preso e como qualquer preso, com as restrições do artigo 15 da Constituição Federal, com os direitos políticos suspensos. Então, na realidade, a gente teve, em primeiro lugar, a possibilidade do Lula voltar a concorrer, o que por si só já foi uma vitória para o campo que se diz progressista brasileiro, é muito grande no sentido de que foi a chance de ter alguém com capacidade eleitoral substancial de se enfrentar, né, que era o grande objetivo da esquerda, o Bolsonaro, que sabia-se que ia ter muito voto, como teve na realidade. Teve 58 milhões de votos, foi muita coisa. Então, eu acredito que isso aí é a continuação, de certa forma, de um processo que não começou agora, mas que o próprio Lula está rolando a bola para esse movimento, quando ele permite que todo o aparato estatal, que ele, de certa forma, também participa ativamente, fique rolando esse protagonismo para o campo do judiciário. Luiz, eu fiquei de fazer pergunta mais jurídica também, mas o papo político aqui tá bom, então vamos mais para uma pergunta. A esquerda, principalmente, né, o que se diz de esquerda, o PT, ele vai pagar o preço por confiar tanto assim no STF, porque até onde que não me falha, né, o próprio Alexandre de Moraes, que hoje é defendido aí por muitos, votou a favor da prisão do Lula, né? Não só, ele também deu aquela grampeada nos bens do Partido da Causa Operária, do Rui Costa Pimenta. Né? A gente não pode esquecer disso também. Né? Então, quer dizer, a gente, na minha forma de ver, é necessário, né? É óbvio que a esquerda vai sentir o peso desse equívoco muito grave, que é de se posicionar favoravelmente a pautas conservadoras que são as relativas à ampliação do punitivismo de qualquer maneira e, principalmente, outorgando maior legitimidade política a essas pessoas que não são oriundas do processo político. Como a gente comentou mais cedo, são pessoas que são do mundo jurídico. A gente tem hoje no Supremo Tribunal Federal poucos magistrados de carreira, né? Porque o Ricardo Lewandowski ele virou desembargador do Tribunal de Alçada de São Paulo pelo quinto. O Cássio Nunes Marques e o
André, eles que entraram pelo Bolsonaro, me ligaram. Mas o André entraram pelo quinto. Além deles, o Luiz Roberto Barroso entrou pelo quinto. Quem mais indicado pelo quinto? Magistrados que eu me lembro é a Rosa Weber e o Luiz Fux, 2 de 11. Quer dizer, na realidade, são pessoas oriundas do mundo jurídico que não passaram por nenhum tipo de... passaram por sabatina pelo Poder Legislativo, mas que não passaram pelo crivo dos eleitores. Eles não têm nenhum tipo de obra de qualquer natureza que os promova a serem políticos partidários e que, na realidade, como a gente pôde ver através daquele escândalo monumental e que foi espetacularmente soterrado pela mainstream media brasileira, que foi a Vaza Jato, né, que foi uma coisa assim, um escândalo de proporções Watergate, na realidade, né, pelo nível do que foi, pelo grau do que se discutiu, pelo sequestro de um processo eleitoral, né? O processo eleitoral de 2018 ele foi sequestrado por um escândalo judicial substancial. Né? Então, a gente tem, na minha forma de ver, a esquerda completamente equivocada, não só nisso, né? A gente tem ela cometendo, na minha forma de ver, muitos outros equívocos. Não sei se você tem lido o Andrew Coríbico, ele tem chamado o Andrew Coríbico, que é aquele, como ele mesmo se autodenomina, um polonês-americano de família com sobrenome ucraniano, mas que está apoiando os russos nessa guerra que está acontecendo agora na Ucrânia, né, no leste europeu. Ele chama o pessoal que o Lula tem andado agora de fake leftists, ou seja, falsa esquerda, e liberais que são liberais mascarados de esquerdistas. Essas pessoas não têm nada de esquerdista, elas defendem algumas pautas que eles acreditam que são importantes, mas são completamente fechadas com um ultraliberalismo, que é esse neoliberalismo que a gente tem aí, 4.0, agora no século XXI, bombando aí na terceira década, entendeu? Sim, agora vamos para a pergunta mais jurídica, né? Além dessa questão, né, do dia 8, né, de janeiro, temos também uma questão de extrema importância, né, da qual eu acho que é preciso fazer algo contra o Bolsonaro por conta disso, né? Apesar de todas as poréns que nós estamos discutindo, que é a questão da pandemia, né? Como que fica essa questão da pandemia num possível julgamento, numa possível denúncia contra o Bolsonaro? Olha, eu não vou querer usar de cautela jurídica excessiva, que é típico de advogado, porque eu acho que a gente está tendo uma conversa franca, mas, em primeiro lugar, eu acredito que para a construção e constituição de qualquer ação penal, de qualquer natureza, é preciso que existam provas materiais com respeito a atos que não sejam só ilícitos administrativos ou que sejam aqueles do poder administrativo sancionador, como os típicos da 8.429, né, que é a lei de improbidade, a lei de improbidade administrativa. Né? A gente teria que ter tipos penais para poder puni-lo de maneira prendê-lo. Disse, né, que aconteceram inúmeros atos de omissão calamitosa e criminosa ou de crimes impróprios que teriam sido causados por ele, ou seja, atos omissivos com natureza comissiva, como gostava a minha professora, que eu não sei se vai assistir, Sheila de Albuquerque Birrembar, que era filha do ministro
Júlio de Sabre-Rembar, né? Mas, então, ele pode ser que efetivamente ele tenha ou deixado de cometer, de praticar algum ato que ele devia, ou tido algum ato que ele deveria agir que tenha efeito de ação, ou mesmo tenha agido de maneira a prejudicar, por alguma forma, a adoção de medidas adequadas por parte do Ministério da Saúde e não sei quais do planejamento, não sei quais ministérios, mas eu confesso que eu não tenho condição, sinceramente, não tenho condição material de falar disso, além do que a gente vê na grande mídia falando, mas o que eu posso falar com respeito à grande mídia é que depois do que a gente viveu, do que a esquerda brasileira viveu com o golpe de 2016, eu acredito que é muito importante que se tenha cuidado com todo tipo de coisa que é veiculado na grande mídia, porque o que acontece é que a gente tem esferas de atribuição por parte do governo federal, estadual e municipal, e, além disso, a gente tem sistemas de controle muito grandes. Quer dizer, esse foi um dos fatos que foi mais bizarro, inclusive, que o Haddad ele chegou a discutir numa entrevista que ele deu em algum lugar há muito tempo atrás, quando eles disseram que quando o Lula saiu aquela sentença dada pelo então magistrado Sérgio Moro, e o atual presidente Lula, na época, não exercia nenhum cargo, e aí ele foi condenado por, como era obrigado, tinha sido corrupção passiva ou privilegiada, se não me falha a memória. O ato foi um ato administrativo indeterminado. E aí ele comentou o seguinte: pô, fica até difícil você pedir para que seja feita a análise do órgão de contas à época, porque se o ato é indeterminado, você não sabe nem o que é. Então, para que a gente possa falar sobre a imputação penal, a gente precisa ter noção de exatamente quais teriam sido os atos que poderiam ter sido praticados pelo Bolsonaro, ou as omissões impróprias que teriam acontecido, que seriam de atribuição exclusiva dele e que seriam aqueles tipos penais de exposição pública a dano biológico. Acredito que, se alguma imputação for feita, seria mais por causa daquelas monstruosidades que que ele dizia, no caso, quando ele era presidente, com respeito a efeito de manada, esse tipo de coisa, que também era muito fruto de destempero, e eu acredito que aquilo sim poderia ser de alguma forma, mas também eu ressalto que o denuncismo e o excesso de vontade de punir, né, pode descambar para o direito penal do inimigo, que é o Feindstrafrecht do Günther Jacobs, que se caracteriza por ser uma situação extremamente anômala em que você afasta do réu ou daquela pessoa que está sendo julgada com base nesse princípio os direitos que são típicos do cidadão, que seriam aqui no Brasil os direitos e garantias individuais do artigo 5º da Constituição, além dos princípios do artigo 1º e 3º, principalmente o artigo 1º caput da Constituição, artigo 1º, inciso 3, artigo 3º, que seria o inciso 1º, Constituição da Sociedade Livre, Justa e Solidária, e aí você teria o artigo 5º 54, o 5º 55, o 5º 52 e inúmeros outros incisos que trabalham com essas garantias constitucionais ao devido processo, principalmente quando se trata de ação penal. Se a gente propugna que isso seja aplicado para nós, então, naturalmente, que isso também se aplica ao Bolsonaro, mesmo que a gente reconheça que ele dizia barbaridade. E eu acredito que, no caso dele, isso poderia haver imputação, porque a gente sabe que existe muita gente que seguia cegamente o que ele dizia. Mas, novamente, eu repito, eu não sei, sinceramente, não sei
teria que realmente fazer uma análise substancial, porque a gente estaria pressupondo muitas coisas para poder se fazer qualquer tipo de atribuição, e, mais uma vez, isso seria uma tentativa de afastar o Bolsonaro, seria uma tentativa de tirar o bode da sala, ao invés de ser feito um trabalho de enfrentamento político. É uma tentativa de colocar nas mãos da Procuradoria-Geral da República, ou, se a Procuradoria não oferecesse denúncia na substituição, se não fizesse na forma do artigo 28 do CPP, acontecesse a oferecimento da denúncia substitutiva, e aí isso fosse ser processado e julgado, mas, de qualquer maneira, não se estaria sendo o enfrentamento político dele feito dentro, na minha forma de ver, do campo ideal, que é o campo político-partidário. Ele estaria sendo enfrentado mais uma vez no campo judicial e estaria mais uma vez sendo substituída a troca de ideias, a desconstrução pela esquerda, ou pela suposta esquerda, ou pelos liberais mascarados de esquerda, ou pelos fake lefts, né? Ou seja, por todo mundo, tinham que enfrentar os argumentos que são superficiais, são fracos de modo geral, mas que é uma coisa muito simplista e, acima de tudo, muito fácil você querer afastar o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro da luta política, matar o bolsonarismo através do aprisionamento da sua figura icônica, que é o seu mito, o Bolsonaro. Você não concorda? Sim. E, ô Luiz, muitos afirmam também, né, que essa atuação do judiciário que hoje, né, se volta contra a extrema direita, ele pode se voltar também contra a esquerda. Você acredita que é isso mesmo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Basta que tenha oportunidade. Até porque é só ser feita uma pesquisa antropológica de análise dos magistrados de primeiro e segundo grau brasileiros e dos ministros de graus superiores, a se perguntar simplesmente às pessoas qual é o posicionamento deles. Não é nem necessário isso, basta que se olhe as redes sociais para que as pessoas percebam quais são as afiliações político-partidárias dos magistrados. Então, vai ficar nítido o que eu estou falando aqui, porque é quase que uma consequência inevitável, entendeu? E sim, e acho que a pergunta que fica, que você respondeu um pouco, eu queria que você aprofundasse mais, né? É de como então combater a extrema-direita. Olha, essa é uma pergunta daquelas substancialmente complexa, porque a extrema-direita, a existência da extrema-direita é um fato social, como diria o Emílio Durkheim. Ele é anterior a nós, exterior a nós e é superior a nós. Ou seja, a existência da extrema-direita ou dos pensamentos que se atribui-se com esse nome, né, essa denominação de extrema-direita, é um fato que, apesar de que a gente tem que primeiro pensar até o que caracteriza essa extrema-direita brasileira, né, para pensar também quem são as pessoas que compõem essa extrema-direita, porque eu imagino que essa extrema-direita seja, que você diz, são eleitores do Bolsonaro. A gente tem que entender que existe uma parcela substancial de pessoas que votam no Bolsonaro, que eu sei porque eu trabalho como advogado de partidos políticos já há bastante tempo na minha vida, e hoje em dia eu trabalho para partidos de direita. Então, e eu trabalho para afiliados, né? E eles não são pessoas que têm
um posicionamento que a gente poderia dizer da extrema-direita clássica, aquela extrema-direita fascistoide italiana, ou alemã, ou croata, ou colabor, né, da França, entendeu? Ou do que está sendo agora tão declamado na Ucrânia, Stepan Bandeira. Enfim, todos esses próceres aí, eles tinham características que são diferentes de uma parte substancial dos eleitores do Bolsonaro, né? Então, eu imagino que a gente poderia até dizer que talvez o bolsonarismo aqui no Brasil, ou o volume de eleitores do Bolsonaro, seja superior ao que a gente poderia chamar de eleitores de extrema-direita típicos aqui no Brasil. Para enfrentar essa extrema-direita brasileira, a gente teria que analisar, vamos dizer assim, os motivos que fazem ela porque, como ela é um fato social, ela naturalmente, como todos os demais, ela tem uma causa próxima, uma causa remota. Eu, pessoalmente, eu gosto de trabalhar a história com ciclos um pouco mais longos. Eu acredito que é muito difícil você conseguir fazer uma análise de 5, 10 anos. A gente tem 10 anos, a gente tem 2013. E 2013 foi ontem. Então, a gente tem, na verdade, se a gente for pensar bem, eu me lembro nitidamente de 1984 e das músicas do Milton Nascimento cantando, né? E aquilo vai fazer 40 anos ano que vem. Então, por causa daquele movimento que foi suprimido também pela grande imprensa, mas que era substancialíssimo, que foram as diretas já, né? A tentativa de estabelecer as eleições diretas em 85, que acabou sendo derrotada, né? A emenda Dante de Oliveira, como as pessoas devem se lembrar até hoje. Mas, retomando, então, a extrema-direita, como ela tem causas próximas e causas remotas, para ela ser enfrentada, para que se enfrente um movimento dessa natureza, dessa amplitude, precisa que se faça uma análise de como ela surgiu no Brasil, para que a gente chegue à conclusão de como ela chegou a ter essa característica que ela tem hoje, né? Já talvez para enfrentar os eleitores do Bolsonaro, que também imagino que eles sejam mais numerosos que a extrema-direita, mas eu imagino que deve ter pessoas de extrema-direita que não votam no Bolsonaro, apesar de ser naturalmente uma grande maioria, né? Mas eu imagino que aí, para enfrentar o bolsonarismo, vamos dizer assim, ou esse movimento social e político, partidário e eleitoral, que hoje em dia é capitaneado pelo Bolsonaro, a gente deveria, a esquerda deveria realizar uma autocrítica, não no sentido superficial e ridículo que algumas pessoas estão dizendo que o PT deveria fazer, que não é nada disso, mas deveria fazer uma autocrítica no sentido contrário, de por que ela não aprofundou no enfrentamento de questões que são fundamentais em todos os aspectos da educação brasileira. A gente está vendo que agora, muito recentemente, a Rússia ela abandonou o sistema educacional bolonhês, que aqui no Brasil é adotado com adequações e modificações características brasileiras, para adotar o sistema soviético, que dava maior, que era mais parecido com o que tinha sido idealizado na década de 30 e 40 pelo Getúlio, que as pessoas falam mal por causa da época do Estado Novo. Mas é uma proposta de uma forma diferente de regime e de uma forma diferente de desenvolvimento do capitalismo. É claro que lá é um governo também direitista, é um governo com um relacionamento com a igreja que eu discordo, naturalmente, né? Mas que ele tem um aspecto de desenvolvimento social e economia planificada, que aqui no Brasil seria considerado
passa de comunista, passa. Isso é o comunismo assim no último grau do que é aceito. Então, acho que aqui deveria ter sido feita uma reflexão para que esse tipo de planejamento de economia faz com que o país ele se torne mais autossuficiente e não fique também, como dizia o Fernando Collor, dirigindo carroça, mas ele invista pesado em fazer o breakthrough, né, tecnológico, ou seja, desenvolvimento de tecnologia de ponta, desenvolvimento de STEM, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática e ciência, que eu digo como o Brasil já tem de vacinas, mas desenvolvimento ainda maior de tecnologia para vacinas, para medicações, para patentes, para o desenvolvimento de patentes nacionais, que o Brasil, como todo mundo sabe, está muito atrás da China, que hoje lidera com folga as patentes que são registradas. E não só no campo da medicina, mas o Brasil precisava também fazer isso no desenvolvimento de novas tecnologias de combustíveis, como a gente está vendo esses foguetes hipersônicos russos atingindo o Mach 21, ou seja, 21 vezes a velocidade do som. Quer dizer, desenvolvimento de mísseis hipersônicos iranianos, desenvolvimento de novas tecnologias para poder facilitar o desenvolvimento da precipitação, a discussão de uma reforma agrária e de uma reforma urbana que é extremamente necessária, porque o conceito tem um amigo meu que é um engenheiro agrônomo israelense que vive no Brasil, que ele fala a verdade, fala que no Brasil você bota meia dúzia de vaca num terreno gigante e diz que aquilo é terra produtiva e planta capim. Não é possível. Não é possível. Isso não é dizer, não existe a possibilidade de haver o que se fala de desenvolvimento sustentável, ou seja, um capitalismo soft green, e o capitalismo soft green dos greens ele está promovendo a guerra na Ucrânia, como aquela Annalena Baerbock, que é a ministra da Defesa alemã, que é uma ultra falcoa. Então, assim, o que nós estamos vendo hoje, retomando o que a gente estava discutindo, é que o enfrentamento da extrema-direita ele precisa, antes de uma reflexão, de um aprofundamento de propostas de quem se pretende de esquerda, propostas sinceras. A manutenção desse capitalismo ultraliberal que se baseia, né, na exploração, obviamente, do trabalho individual, do ultra-individualismo, do fim total de qualquer tipo de ideia de comunitarismo, né? As pessoas vivendo cada vez mais isoladas dentro do que eu reconheço que eu uso muito, mas os smartphones, que são verdadeiros universos particulares das pessoas, né? Então, quer dizer, as pessoas interagem pouco, cada vez mais assistem os programas que elas mesmas querem assistir. E eu falo isso porque eu também sou vítima disso. Apesar de eu continuar lendo meus livros, né, que eu uso aqui como base das minhas, para escrever em cima deles, eu compro meus livros, tanto novos quanto velhos, né, como esse de direito do trabalho, mas que eu também compro nos sebos, a gente acaba ficando muito tempo absorto por essa tecnologia. A gente assiste muitas lives, lê muitas notícias, eu leio hoje mais artigos. A internet dá a oportunidade de você ler artigos em muitos idiomas, então você lê em um dia, coisa que jamais você pensaria em fazer antigamente, né? Você lê artigo em tudo quanto é idioma. Você é limitado pela sua capacidade de alfabetização. Na verdade, você lê em tantos quantos você for alfabetizado, né? E agora nem mais tanto, porque você ainda tem coisa de eu não sei mexer direito, mas hoje dá para você até traduzir. Eu já vi que às vezes eu quero ler os artigos do árabe que eu não consigo traduzir tão bem, é uma dor de cabeça. E aí tem do Yandex, tem, então você hoje em dia lê tudo, né? A internet absorve muito tempo da gente por isso. E isso favorece o individualismo, isso desmobiliza, entendeu? A internet ela precisa ser aprendida, ela foi desenvolvida justamente como uma forma de aprofundamento da mídia
que é um aparelho ideológico de dominação, né? É, é uma construção autoriana, mas que é completamente atual. Enfim, ela precisa, acima de tudo, como dizia o, o, aquele livro que é o Arte da Guerra do Sun Tzu, que dizia que se você conhece a você mesmo e ao seu adversário, você consegue vencer as batalhas sem sequer precisar lutá-las. Então, acho que, primeiro, é necessário que a esquerda conheça a si mesma, se enxergue, se olhe no espelho, né? E que ela tenha noção do que ela pretende fazer, como dizia um ditado atribuído também, uma sabedoria oriental, aquele caminho, Zumi, Zeno Kami, que dizia: posso lutar desarmado. Ele não precisava de usar a katana para poder enfrentar os adversários, porque ele já sabia na mente dele o que ia fazer. É a mentalidade do xadrez, né? A paciência de esperar o que vai se desenvolver e saber quais são os movimentos que podem ser tomados. Mas para isso você tem que conhecer o seu próprio jogo, saber o que você consegue desenvolver para entender o adversário e entender. E para isso, é preciso, eu acho que antes de tudo, que a esquerda entenda as propostas que ela precisa ter para poder conquistar as pessoas, não é através de mero consumismo e de propostas, platitudes, que se vai conseguir conquistar os outros, entendeu? Maravilha, então vamos aqui para a última pergunta aí do nosso bate-papo, ô Luiz, né? A gente fez várias críticas, várias ponderações em relação ao STF, mas ao mesmo tempo, né, uma coisa que chama atenção e que para mim mostra o tão complexo é essa discussão, a própria extrema direita também faz aí as suas críticas ao STF, né? Como que você viu esse embate de setores da extrema direita com o STF nesse último período, né? Qual que era o objetivo aí de tanto ataque ao STF por parte aí da extrema. Vamos dividir por partes essa pergunta, já que ela é a última, e também a gente pode dividir ela em duas. A primeira, que foi aquela primeira metade que você falou do papel do STF agora nesse enfrentamento, ou seja, nessa utilidade que o STF teve para, vamos dizer, para o campo democrático, não é isso? E, de outro lado, qual seria o objetivo da extrema-direita de atacar o STF, certo? Certo? Na verdade era só Então, uma só. Qual que é o objetivo da extrema direita de atacar tanto o STF? Né? Que a gente fez aqui várias críticas e ponderações ao STF, mas assim é algo também para se refletir. entendi. Bom, eu acho que para análise da extrema-direita atacar o STF, é, eu gosto de um autor que acabou se suicidando, o Nikos Poulantzas, que ele escreveu um livro falando sobre os desafios da Internacional, e eu tenho a versão de 72, em que ele comenta sobre a ascensão do fascismo ao poder. Né? E o Poulantzas ele pondera que, para que o fascismo, eu vou identificar com essa extrema-direita aqui no Brasil, porque ao debate se seria ou não, o professor Trota, por exemplo, é um que você conhece, que ele entende que o Bolsonaro não pode ser chamado um fascista porque ele não corresponderia à forma fascismo, que ele entende que a forma fascismo exige, tem algumas exigências, e uma principal dela é um nacionalismo estatista, que é ausente realmente no movimento bolsonarista, porque ele não é estatizante, ele é
ultra neoliberal, né? Eu confesso que eu não tenho ainda. Um outro professor, não sei se você já entrevistou também, o Keck, né, o Luiz Keck, ele já pondera diferente. Ele entende que o Bolsonaro é, sim, um fascista, porque ele não sei se ele chegou a ler, mas acredito que sim, mas ele envereda pelo caminho do. Não sei se você conhece, você já leu aquele O Fascismo do Humberto Eco? Você já leu esse artigo dele? Eu conheço, mas ler o artigo em si, não. É daquele. Eu acho que é naquele livro Cinco Escritos Morais, em que ele fala sobre o fascismo. Que o que acontece, né? O Humberto Eco, e o que pondera isso, eu tendo a pensar nisso também, ele, eles entendem que o fascismo é uma forma. O Pulantzas ele não coloca isso dessa maneira, mas o Pulantzas ele mais ou menos também coloca isso quando ele coloca o fascismo, a ascensão desse fascismo de uma extrema direita, vamos dizer assim, ao poder, uma extrema direita fascistizante ou com quaisquer características ao poder, são situações em que você tem um vácuo no poder. Por quê? Porque a, ele divide nas três classes clássicas marxistas, né? A gente naturalmente está trabalhando dentro do ambiente marxista completamente. Existe uma luta, existem lutas entre as classes, né? Porque são lutas entre as classes, como disse o Marx, mais no livro, no Capital, no Manifesto do Partido Comunista, naquelas revoluções da França de 1848 e 1850, ou seja, como ele, naquele livro aquele que é cômico, 18 Brumário. Então, o Marx ele sempre fala dessa. Meu Deus, está tendo agora briga de gato com cães, cara. É uma festa. O interior é uma alegria. Mas agora até os gatos aqui de casa, que são poucos, foram olhar. Se para com isso, gente. Olha o que eles estão fazendo. Mas deixa isso para lá, que isso é uma coisa. O que tem como fazer isso? Mas, enfim, essa forma fascismo ela é uma possibilidade que existe permanentemente dentro do capitalismo, né? Ou seja, quando não dá mais para você segurar, quando você precisa dar uma chupada no dinheiro do pessoal, porque o que acontece? Você tem aquele ciclo do boom and bust. Isso é uma coisa que o Marx também usa, não é só a escola austríaca que fala disso, não. Você tem o boom e o bust. Quando você tem o bust, na verdade, o dinheiro, os recursos não desaparecem, eles se concentram no bolso dos outros. Dos outros que eu digo, são aqui, como dizem os americanos, os capitalistas eles gostam muito de other people money, ou seja, do dinheiro dos outros. Eles gostam muito de ficar com o dinheiro das pessoas para eles. Então, eles aproveitam as grandes crises para quebrar todo mundo, compra tudo a preço de banana, provoca a gente sabe que, de modo geral, o grande capital é neomalthusiano permanente, não é nem neomalthusiano, porque eles nunca deixaram de ser malthusianos. Então, você se lembra que aquele famoso livro 4 do Malthus, ele explica por que é contraproducente e é desnecessário que se apliquem vacinas, esse tipo de coisa, se provoquem melhorias para a vida dos pobres, porque eles não têm condição de se sustentar, enfim. Isso é uma coisa que a gente sabe que existe até hoje, né? Falar de uma maneira diferente, mas existe até hoje. Então, a gente tem a extrema-direita ascendendo ao poder quando a burguesia, né, quando a direita tradicional, a direita clássica, por alguma razão não consegue mais se manter no poder e o campo progressista, né, a classe trabalhadora está desorganizada de alguma maneira, ou está dividida de maneira a não conseguir atingir, ou simplesmente está completamente. Aqui no Brasil tem outra coisa também, né, que é muito importante que se diga. Eu não sei se o PT pode ser chamado um partido sequer de esquerda, porque depois que, sim, sem ter nenhum comentário, mas depois que o Lula
sabendo que a gente está tendo agora, desde 2022, desde o dia 24 de fevereiro de 2022, a gente está tendo a fase cinética mais quente, vamos dizer, como se diz em inglês, a hot war, naquele território que é da Ucrânia, mas é um problema que começou no fim de 2013, que já tem quase 10 anos, que levou um golpe de Estado no começo de 2014, em fevereiro, quer dizer, tem mais de 9 anos, depois de ter sido feito um acordo. E essa situação ficou famosa por ter, na época, a Victoria Nuland, que continua sendo agora, ela é a primeira vice-secretária de Estado, First Deputy, né, do Anthony Blinken. Ela falou a famosa frase no telefonema vazado, "Fuck the EU", quando se tratava de dane-se o que queria a União Europeia, vamos prosseguir. Aí o Lula agora faz na minha forma de ver, completamente equivocada declaração junto do Biden, depois de um encontro em que ele tirou uma foto andando com um passinho junto, parecendo, até comentei no dia, Temptations, cantando na década de 70. Não é possível que seja desse jeito. É preciso que... Aqui tem tudo, tá vendo? O trem passando. Mas é preciso que a pessoa tenha noção de que está acontecendo um enfrentamento de um movimento que é uma tentativa de construção de um mundo multipolar contra a visão imperialista. Aí tem gente que não existe mais imperialismo. Eu acredito que isso é completamente equivocado. O imperialismo, como disse o Lenin, ele é uma forma superior, ele é um processo histórico que só se consolida. Essa globalização, essa forma de produção em massa e feita através de peças de todo o mundo, ela simplesmente é uma forma de você provocar uma interdependência que vai ser coordenada pelo grande capital que funciona como imperial. Tem muitos indianos, etc. Sim, mas que estão completamente dominados e controlados pelo núcleo do capital imperial, que a gente pode dizer, como eu gosto de chamar de império anglo-sionista, porque ele se caracteriza por ser os anglos, os Five Eyes, mais Israel, né? E isso, na verdade, é um termo que quem usa é o Andrei Raevsky, né? O Raevsky The Saker, que está fechando o Saker amanhã, se encerra depois de muitos anos de excelentes serviços prestados à internet mundial. Mas esse império ele tem múltiplas formas de atuação e acredito que o presidente Lula é uma pessoa muito mais experiente do que eu, muito mais bem informada. Não é possível que ele tenha cometido o equívoco de ser o primeiro dos chefes de Estado de membro dos BRICS a condenar essa ação. Então, acredito que, assim, mais uma vez, para que se enfrente a extrema-direita, para que o campo progressista possa se identificar com o campo progressista realmente, ele tem que primeiro se identificar contra a OTAN, NATO, como se fala em Portugal, né? Contra a Organização do Tratado Atlântico Norte, que não tem nada de defensiva, é ofensiva. A gente se lembra o que aconteceu em 1999 na Iugoslávia, a gente se lembra o que aconteceu na Líbia, a gente sabe perfeitamente o que tem acontecido no mundo nos últimos 30 anos, depois do colapso da União Soviética. Então, na verdade, o enfrentamento desse império, eu acredito que deveria ser a bandeira número 1, mesmo com todas as restrições que se possa fazer ao regime russo, ou como parte da esquerda brasileira quer, mas que o Elias Jabbour, que eu acho que é o brasileiro que eu acompanho melhor estuda a China, chama de economia planificada de orientação socialista de mercado, né? A China parece que está bem aliada à Rússia. O Brasil deveria, na minha forma de ver, para poder se considerar como membro do campo progressista, estar aliado a eles, e para enfrentar a extrema-direita, a esquerda brasileira tem que conhecer-se a si mesmo, como propõe
a arte da guerra, e para isso ela tem que saber com quem ela anda, porque a gente pode citar outro pensamento, que é de outro pensador famoso, mas ele não deixou escrito, a gente tem apenas escritos posteriores, bem posteriores à sua morte, né? Mas que é Jesus Cristo, que falava: diga-me com quem andas e vou dizer quem é. Você tem que ter noção de com quem você vai dar as declarações para você saber o impacto. Como disse o Andrei Corico, no momento em que o Lula ele aparece do lado do Biden e solta uma declaração dessas, endossando essas sanções, na verdade, que estão sendo impostas, depois participa de uma malhação do Judas pública, como foi aquela United Nations, a Assembleia Geral das Nações Unidas, aqueles 141 votos, que o Brasil poderia ter acompanhado os demais membros dos BRICS, ou a Nicarágua, ou a Bolívia, não é? Ele preferiu assumir uma postura, na minha forma de ver, completamente subsidiária ao império, que não pode jamais ser do campo progressista. Jamais. Jamais. A Ucrânia se meteu nessa guerra porque foi vítima de um golpe, de uma revolução colorida, já tinha sofrido um em 2003, 2004, sofreu outro em 2014, enfim. É uma questão muito complexa que vem desde o colapso do Império Soviético, mas eu acho que é por aí. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Antes de fazer as considerações finais, lembrar sempre aí que para você que assiste, né, os nossos vídeos ou para você que está assistindo pela primeira vez os nossos vídeos, que o Mesa de Debates, né, está divulgando aqui Pixies, né, digamos assim, se esse termo é correto para se dizer, né, de entidades sindicais que está e partidos que estão ajudando, né, na questão do litoral norte de São Paulo, independente aí da sua orientação política, né, da sua orientação partidária e se particularmente concordamos com eles ou não, né? A questão aqui a gente vai divulgar aqui, né, as iniciativas de solidariedade. Então, né, vamos aqui para a primeira, né, que é o do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, São Paulo, né? Tá o Pix, né, do 60 208 634 barra 1000 ao contrário traço 66. Também temos aqui o Pix do PCB Litoral Norte São Paulo, né, que é próximo aí à região afetada, pcblnsp@gmail.com, né, Litoral Norte. Do Sintec, Vale do Paraíba, sindicato aí dos excetistas, né, é uma vaquinha, né, que também pode se contribuir com o formato de Pix, 350 8.236 vaquinha.com.br. E para a gente finalizar aqui, temos o Pix do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos, 504 513 513 27 barra 1000 ao contrário traço 58. Então esses são aí as ajudas. Quem, né, estiver ajudando aí, né, o litoral norte de São Paulo, né, e quiser que a gente divulgue o Pix, escreva aí nos comentários, né, que a gente vai ler e vai colocar aqui para divulgação. E para a gente finalizar aqui, passo a bola, né, novamente aqui pro Luiz, Sérgio, né, fazer interações finais e dizer que eu gostei bastante aí da nossa conversa. Eu também gostei muito, muito obrigado, viu? Gostei realmente muito, foi muito tranquilo, você me deixou livre para falar bastante o que eu queria. O formato é parecido com lá o meu canal. O dia também que você quiser ir, a gente combina o tema e você vai lá também explicar um pouco para a gente do que é o seu trabalho.
conversar. Acabou que eu não falei muito sobre o meu trabalho, mas também é desnecessário isso. E aí, não interessa. E eu gostaria, na verdade, era de apreciar essa iniciativa de vocês. Eu morei muitos anos em Paraty e visitava muito Ubatuba, visitei bastante Cunha e acabava ainda Guaratinguetá. Enfim, é uma lástima que tenha acontecido aquilo ali em Caraguá, São Sebastião, uma região tão bonita, tão agradável. E, na verdade, eu, pelo menos da minha parte, sinto muita saudade. Então, dou parabéns então para o pessoal aí que está com essa iniciativa de apoio aí para os desabrigados. E muito obrigado mais uma vez e boa noite para a galera que participa. Então é isso aí, mais uma vez aqui agradecendo ao Luiz Sérgio, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Não se esqueça aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta live e outras lives, entrevistas que o canal, né, produz, né, também matérias e programas. E também curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e quem puder também colabore com o nosso Pix. Esse é o Pix do Mesa de Debates, né, que é para o Mesa de Debates, para a gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho. 385 007 02800 CPF, né? Quem quiser colaborar com qualquer quantia, né, a gente agradece. Nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e muito menos do capital privado, e nem queremos. Então, para a gente continuar fazendo esse nosso trabalho, né, a gente pede aí a colaboração de vocês. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, né? E um forte abraço a todo mundo.